Bem, você teve alguma disfunção na sua jornada de trabalho e quer colocar o seu chefe na justiça? A nossa convidada de hoje pode te ajudar com isso. Brincadeiras à parte, boa noite, Karina. Boa noite. Bem, hoje a gente terá a ilustre presença de Karina, pois a Karina, para quem não sabe, ela é a nossa professora de faculdade, então ela tem a ilustre moral de poder dar aula para alunos tão jovens e brilhantes como a gente, né? Mas, Verdade. verdade, obrigado pelo elogio. Mas, brincadeiras à parte. Bem, Karina, hoje o nosso tema, né, a gente vai falar um pouco a respeito da saúde do trabalhador e como funciona a atuação de um perito judicial, no caso de um fisioterapeuta nesse âmbito. Mas antes de começar, a gente queria entender um pouquinho quem é Karina Kelly, um pouco que você contasse um pouco da sua jornada profissional, um pouco sobre como você se interessou e como chegou nessa área. Sim, com certeza. A história é importante. Bem, como o André falou, meu nome é Karina, né? Karina Kelly de Oliveira Melo. Eu me formei em fisioterapia lá em 2007. Em 2008, eu já ingressei numa pós-graduação, que era a área que eu mais gostava da fisioterapia, que era ortopedia e traumatologia. E nisso, né, eu passei um ano lá em São Paulo somente estudando. Então, eu fiz tanto a pós, como também diversos cursos lá em São Paulo, como em reeducação postural global, e eletrotermofoterapia, e várias coisas que eu aproveitei um ano inteiro, o ano de 2008 lá para fazer, para enriquecer o currículo. E aí, quando eu voltei, eu comecei a atuar na área. Mas lá em 2011, eu conheci a área de perícia judicial e fiz uma formação em perícia judicial, né, que é um curso um pouco mais longo do que um curso normal. Eu tive que viajar, foi até lá em Salvador, e eu fiz o curso de perícia, gostei tanto que foi assim, foi terminando o curso de perícia e já começando a atuar na área, daí eu não parei mais. Em 2011 mesmo eu já comecei a atuar em processos, e em 2013, devido a essa proximidade com ações judiciais, comecei a gostar do meu jurídico, entrei aí na graduação de Direito. Terminei a graduação de Direito em 2017, e hoje eu atuo como perita judicial, também assistente técnica judicial, e além aí do que você falou da docência, que eu sou professora de graduação de fisioterapia do Centro Universitário Uniesp, e também docente do curso de pós-graduação de fisioterapia do trabalho e perícia judicial da Unicorp Faculdades. Perfeito. É, Ah, sim, desculpa. não, pode falar. Não, não, pode continuar. Terminou já? Não, na verdade, se você me Não, permitir, eu posso contar a história, né, pode de como contar, foi que eu queremos. cheguei na perícia. Porque é o seguinte, gente, é como eu falo para os alunos, eu sempre falo isso, que é importante que o aluno ele vá atuar na área que ele gosta. Porque às vezes tem aluno que faz o seguinte: eu vou terminar o curso e deixa eu procurar aqui qual é a área que dá mais dinheiro para eu ir atuar. E pode ser que aquela área, né, você não goste, e aí você vai ver que aquele dinheiro não vai valer a pena. Então, quando eu terminei, o que aconteceu comigo? Eu amava a área de ortopedia e trauma. E isso engloba também, gente, as matérias que a envolvem, né? Biomecânica é uma delas, cinesiologia. Eu já gostava muito de ergonomia, mas aí Karina foi inventar de trabalhar na área de respiratória, que era a que eu menos gostava, né, na época aí da minha faculdade. E eu fui inventar de estudar, ou de estudar não, de trabalhar nessa área. Não durei muito, porque eu não gostava de ir. Toda vez que eu acordava para ir atuar em UTI, eu já me dava um negócio assim ruim, né? Eu falei, não. E aí, quando eu parei,
de fato, depois eu comecei a atuar, clinicar mesmo, né? Então, atendi em clínica, tive minha própria clínica, aplicava a reeducação postural global, a fisioterapia convencional, as terapias manuais, que eu tinha feito diversos cursos e etc. Mas o amor mesmo, assim, pelo trabalho, já tinha, mas ele surgiu, assim, de forma avassaladora na perícia judicial. Então, foi aí que eu comecei e não parei mais. Perfeito. E como foi esse seu início, nessa área de perícia? Por exemplo, um profissional hoje em dia, se ele quiser, se ele se interessar, qual órgão ele deve procurar? Como é que ele faz para dar esse primeiro passo? Beleza, essa é uma pergunta também muito recorrente nas minhas redes sociais. É a pergunta que o pessoal mais faz. Quero ser perito, o que é que eu tenho que fazer? O primeiro passo é o seguinte: às vezes as pessoas acham que, eu vou fazer o curso de perícia e vai cair tudo do céu. E não é assim. Qualquer área e qualquer coisa que você for atuar na sua vida, até vamos sair da fisioterapia, se você se formar em qualquer outra graduação, você vai ter que correr atrás. E não é diferente na perícia judicial. Então, quando eu fiz o curso, que eu voltei, né, para João Pessoa, que foi lá em Salvador que eu voltei para João Pessoa, imediatamente, assim, no primeiro dia útil, eu já fui atrás de atuar na área. E como? Então, assim, é como o pessoal me pergunta, o que é que eu faço para ser perito? Primeira coisa, faça um curso de perícia. Por quê? Porque o fisioterapeuta, ele vai atuar na esfera jurídica. Já está dizendo, jurídico. Envolve lei, envolve juiz, envolve advogado, você tem que saber o que você está fazendo. Porque se você não souber o que você está fazendo, inclusive você pode até ser punido, fazer alguma besteira, mas eu não sabia, mas não tem isso. Então, a primeira coisa é fazer um curso. E aí você vai entender os tipos de processo, das coisas que você vai se deparar, como se comportar, como você deve presidir uma perícia, a linguagem jurídica que você vai ter que ter ali naquele processo, porque você vai ter que peticionar em alguns momentos, como se comportar em situações que acontecem ali nas perícias judiciais, né? Porque às vezes a gente pega a teoria muito bonitinho, mas tem muita coisa que acontece ali dentro de um ato pericial que eu aprendi com a prática, né? Mas hoje, por exemplo, com os meus alunos, eu passo tudo isso. O que pode acontecer e o que você pode fazer se isso acontecer. Então, é importante, primeiro ponto é esse, que você faça um bom curso de perícia. Passado o primeiro ponto, você fez um bom curso de perícia, você vai, primeiro você vai ter que ser formado. Então, assim, para fazer o curso, não. Você pode ser estudante, não tem problema. A partir do 7º período é que eu aconselho que você faça, porque você já tem que ter noção de biomecânica, cinesiologia, ergonomia, e isso você só vai ter a partir do 7º período. Então, a partir do 7º período, você pode fazer o curso de perícia, não tem problema. Mas, para atuar com perícia de fato, aí você vai precisar esperar se formar, ter o seu CREFITO, né? Ali no seu, tudo em ordem com o seu órgão de classe, ter seu número de CREFITO, tá registrado direitinho, beleza. E aí sim, com o curso, com o seu CREFITO, você vai poder se cadastrar no tribunal da sua região. Aí acabou, Karina, quer dizer que é só me cadastrar, eu fico lá o meu nome no hall de peritos e tá tudo bem, eu posso ir para casa assistir televisão. Não. Como eu tô dizendo, você vai ter que correr atrás. Correr atrás como? Então vamos lá. Quem nomeia o perito é o juiz. Eu vou dar um exemplo aqui bem rápido de um caso hipotético que pode acontecer, mas como é que o fisioterapeuta vai ser nomeado? O que o fisioterapeuta vai fazer? É o seguinte, quando há um processo judicial, então vamos lá, eu faço perícia, tanto na justiça estadual, né, na área civil, quanto na área trabalhista, justiça do trabalho. Eu vou dar aqui um exemplo da justiça do trabalho, que é inclusive o que eu mais faço, e é bem simples de entender. Então vamos lá. Uma pessoa, como você disse no iniciozinho
aqui do podcast. Então, uma pessoa trabalhou numa empresa. Ela trabalhava numa empresa, vamos lá, em qualquer cargo que estivesse, é um exemplo hipotético, digitando no computador. E aí essa pessoa passa a ter dores nos punhos. E ela começa a faltar, começa a entregar atestado, de repente se afasta pelo INSS, passa um mês afastado, enfim. E de repente essa pessoa é demitida. E aí essa pessoa fala, poxa, eu fui demitida doente, porque eu adoeci na empresa, eu adoeci de tanto digitar. Digitava muito, não tinha intervalo, não. Eu quero uma indenização com relação a isso, porque a empresa, ela me demitiu nessa situação, eu adoeci lá, então eles vão ter que arcar. E aí essa pessoa ingressa na justiça contra essa determinada empresa que ela trabalhou. E aí vai a petição inicial do advogado dessa pessoa, dizendo que ela está com a doença X, vamos lá, tendinite de punho. E aí está com essa doença, e essa doença está impossibilitando essa pessoa de trabalhar até em outros empregos, inclusive de realizar atividades de vida diária, porque essa pessoa está com muita dor, essa pessoa, além disso, está com uma incapacidade, essa incapacidade é permanente. E aí o advogado vai dizer que o trabalho era repetitivo, que a física lá do trabalho não era ergonômico, o posto de trabalho dessa pessoa. E aí, enfim, vai dizer tudo o que acontecia na versão da pessoa. Aí, a empresa vai ser notificada, vai dizer, olha, tem um processo contra você aqui. E aí, o que a empresa vai fazer? Vai oferecer contestação, também através do advogado da empresa. O advogado da empresa vai contestar, vai dizer, não, ela adoeceu, mas não foi aqui não. Porque essa pessoa não contou aí no processo, mas ela só trabalhava aqui na empresa 6 horas e no restante do seu dia ela faz um trabalho de costura em casa, porque ela vende, por exemplo, tá? Essa pessoa aí vende roupa e essa pessoa costura e não foi aqui na empresa o posto de trabalho é ergonômico, tem ginástica laboral, tem pausa de 1 em 1 hora. Aí vai contestar tudo que o autor falou. Nesse momento, o juiz, quando vê petição inicial, tratando de uma doença, tem uma doença aqui, tendinite de punho. Não entendo bem o que é tendinite de punho, mas a pessoa está dizendo que adquiriu essa doença no trabalho. O pessoal da empresa está dizendo que não, que não teve nada a ver com o trabalho, que é por causa de um outro fator, mas não foi lá na empresa. E agora? É nesse momento que o juiz vai precisar de um perito, que é um expert naquela área ali, para emitir ali um laudo no processo, para dizer, olha, essa doença foi causada pelo trabalho, sim, porque ele é repetitivo, porque o posto de trabalho não é ergonômico, ou não, ou o laudo vai dizer, olha, a atividade não é repetitiva, não havia sobrecarga nos punhos durante o labor, enfim. O fisioterapeuta, nesse momento, ele pode ser nomeado pelo juiz para oferecer ali o seu trabalho através dos seus conhecimentos técnicos de biomecânica, de cinesiologia, de ergonomia, para dizer ali se aquele trabalho foi ou não o causador daquela doença. Então, quem te nomeia é o juiz. Voltando para a linha de pensamento que eu estava, que era justamente explicando o que é que a pessoa precisa fazer para se tornar um perito. Então, primeira coisa, o curso. Segunda coisa, se cadastrar no tribunal, para o teu nome ficar ali no hall de peritos do tribunal. Então, vem a terceira coisa, quem nomeia? O juiz. Então, você vai precisar se apresentar para os magistrados e falar para eles, olha, leva teu currículo, né? Leva lá o certificado do teu curso, e aí você vai chegar, olha, doutor, doutora, eu me cadastrei com um perito aqui do tribunal, eu estou à disposição para o que o senhor precisar, faço perícia judicial, né? E aí você vai explicar como você trabalha, como é ali, eu gosto de explicar sempre como é que é o meu laudo, e aí o juiz ele vai te conhecer, você vai deixar um currículo com ele, por mais que isso esteja lá, porque o currículo ele também vai ficar no cadastro, mas é bom você dar em mãos a ele. E aí, quando ele estiver na audiência, que é em audiência que eles geralmente nomeiam,
e surgir esta dúvida de um caso hipotético, mais ou menos assim que eu contei aqui, ele vai precisar de um perito, ele vai lembrar de você. Então foi assim que eu fiz, eu fui no fórum, entrei lá, e aí tem a primeira vara, segunda vara do trabalho, terceira vara do trabalho, quarta vara do trabalho, e assim vai. Eu saí entrando em todas, e me apresentando Haja para papel. todos, para todos os juízes. E haja papel, tinha uma pasta, né, onde eu colocava tudo bem organizadinho, porque eu ia no site, olhava o nome dos juízes, tudo bem direitinho, colocava lá, ia, me apresentava, eles passaram a conhecer o meu trabalho, e aí, como você se mantém numa área dessa? Fazendo um bom trabalho. Então, quando você faz um bom laudo, um bom ato pericial, um laudo excelente, o juiz vê aquele trabalho e faz, poxa, que trabalho bom. Aí, pronto. Ele vai ficar com o teu nome na cabeça, porque quando ele precisar de perito, ele vai lembrar, ó, aquela perita, aquele perito trabalha muito bem. E aí ele passa a nomear. Por isso eu não parei mais, de 2011 até hoje. Perfeito. E importante essa parte que você falou da questão de você necessitar do conhecimento do curso, porque, pois, como você falou, o fisioterapeuta ali no meio de uma hipotética audiência, ele vai ser de suma importância justamente por seus conhecimentos técnicos a respeito das áreas de ergonomia, biomecânica e enfim. Porém, mais importante ainda é ele entender como é que ele vai atuar naquele processo, né? É ele entender como é que vai ser as leis, como é que elas funcionam, como é que aquilo pode ser aplicado em prática, pois qualquer diferençazinha na escrita do laudo, creio eu que possa justamente interferir para uma possível decisão ou para uma possível apelação de qualquer advogado das duas partes, né? Exatamente, André. Então, assim, as pessoas me perguntam, tem muita gente que vem no meu direct do Instagram e fala assim, mas é porque eu sou fisioterapeuta, então eu já posso fazer perícia, né? Aí eu falo, olha, deixar uma coisa bem clara, então, o que eu falo para todos. Você ser um excelente fisioterapeuta e você entender muito de biomecânica, cinesiologia, ergonomia, anatomia, fisiologia, isso não vai te fazer um bom perito judicial. Por quê? Porque para você fazer uma boa perícia, você precisa entender de perícia. Então, você tem que entender do conceito geral do que é perícia, dos aspectos legais do fisioterapeuta perito, ou seja, você tem que saber as resoluções do seu conselho com relação à perícia judicial. Você tem que saber as leis mesmo que estão ali no Código de Processo Civil, o que fala lá sobre perícia judicial, porque lá tem prazo para o perito entregar laudo, para o perito se manifestar, para o perito. Lá tem um monte de coisa, de minúcias que o perito precisa saber. Então, supõe-se que quando você faz o seu cadastro lá no tribunal da sua região, você saiba o que você está fazendo, em que você está se cadastrando, porque se você fizer uma besteira, o juiz nunca mais vai te nomear. Então, você tem que saber os direitos e os deveres do perito judicial, a ética na perícia, que é muito importante, as leis, as normas regulamentadoras, as diretrizes de perícia judicial, a linguagem jurídica, porque você não vai chegar lá no processo e dizer, oi, seu juiz, tudo bem com o senhor? Então, vou marcar a perícia para... Não, você vai ter que ter toda uma linguagem para se referir ao juiz, toda uma linguagem para poder marcar uma perícia. Não é na linguagem simples do dia a dia que a gente faz isso. Você vai ter que entender de processo. Então, você vai ter que entender a ordem ali do que acontece num processo judicial. Ai, Karina, então eu preciso fazer o curso de Direito. Não, eu fiz porque eu amei a área também de Direito. Mas, como eu falo, você com um bom curso de perícia, eles vão te explicar isso. Então, você tem que entender que primeiro vem a petição inicial, depois vem a contestação, o que vem depois, o que é uma notificação, etc. Você vai entender todo o trâmite processual. Então, leitura e interpretação também, porque você vai ter que aprender a ler petição, a entender o que o advogado está falando ali. Você vai estudar sobre nexo causal,
O que é nexo causal? É justamente essa relação da doença com o trabalho. Tem relação? Então tem nexo. Não tem relação? Ausência de nexo. Ou até mesmo o nexo concausal, que é quando a doença ela não foi causada no trabalho, ela já existia, mas ela foi agravada no trabalho. Então aí é o nexo concausal e ele tem os tipos. Então tudo isso tem que se estudar. Aí é bom ver a NR17, estudar sobre, né, fazer uma reciclagem aí, você que quer atuar nessa área, está sempre lendo sobre ergonomia, biomecânica ocupacional, aprender a fazer cronoanálise do trabalho, porque você vai precisar saber, né, uma cronoanálise ali para analisar se aquele trabalho é repetitivo ou não. O que é mais importante no laudo pericial? Os fatores individuais do periciado. O periciado tem, vamos lá, o periciado tem diabetes. Por que isso é importante? Você saber se ele tem diabetes. Porque em muitos casos, a diabetes, ela tem uma relação direta com certas doenças, com síndrome do túnel do carpo, entre outras. Uma pessoa que tem uma degeneração do disco, que tem uma protusão, que tem uma hernia discal, essa pessoa é fumante. Pode ser que esse tabagismo tenha também contribuído para a situação que aquela pessoa está. Então, você tem que saber de determinados fatores individuais também, não é só analisar somente o trabalho, os fatores individuais também são importantes. E isso tem que ser abordado, você também tem que saber. E aí, numa perícia, o fisioterapeuta assim, ele não está condicionado só a atuar como perito do juiz, mas ele também pode trabalhar com assistência técnica judicial, que é justamente nesse exemplo que eu dei, onde a pessoa processou a empresa que ela trabalhou, essa pessoa, quando for para a perícia que o perito do juiz lá marcou, vamos lá, marcou uma perícia para amanhã, quarta-feira, um exemplo. Aí o que acontece? Essa pessoa pode levar o que a gente chama de assistente técnico judicial. E esse assistente técnico é quem? Pode ser um fisioterapeuta também. E aí a empresa também pode contratar um fisioterapeuta, que vai fazer o quê? Defender a empresa lá durante o ato pericial. Defender, que eu falo, muitas pessoas levam para o lado jurídico. Não é no lado jurídico, é no lado técnico. Então, vamos lá. Está acontecendo a perícia. E aí, a pessoa lá vai dizer, olha, eu digitava de forma repetitiva. Aí o assistente técnico judicial da empresa vai dizer, o trabalho era repetitivo, mas você não tinha a cada hora 10 minutos de intervalo? Aí, vamos dizer que a pessoa diga sim. Então, olha, esses 10 minutos de intervalo já dá uma quebra na repetitividade. Veja que ele está fazendo a defesa da empresa de forma técnica, utilizando justamente um argumento da biomecânica, da ergonomia, para defender a empresa. Em momento nenhum eles vão falar sobre jurisprudência, lei, não. Ali é a defesa na parte técnica. E o assistente técnico do autor vai, para defender seu cliente, vai dizer, tudo bem, o senhor está dizendo que havia 10 minutos. Isso na teoria. Na prática, senhor fulano ou senhora fulano, isso acontecia? Aí vamos dizer que o cliente dessa pessoa responda, não, era só na teoria. Eles dizem que tem, mas na prática a gente pega direto, não tem intervalo. Entendeu como é que funciona? Então, o fisioterapeuta, nesse campo, ele pode atuar tanto como perito, quanto como assistente técnico judicial. O perito é o juiz que nomeia, ele é da confiança do juiz, ele é imparcial, ele não tem interesse que autor ou empresa ganhe para ele vai ver o caso como ele é e vai fazer o laudo. O assistente técnico do autor tem interesse que o seu cliente ganhe. E o assistente técnico da empresa tem interesse que a empresa ganhe, porque cada um ali, no caso, está sendo pago por cada um deles. O autor que está pagando ali o assistente dele e a empresa está pagando o assistente dele.
E, professora, o assistente técnico, no caso de qualquer uma de ambas as partes, ele pode fazer um questionamento, uma contestação a respeito do laudo do perito? Sim, com certeza. Na verdade, essa parte é muito, muito importante. Depois que o perito entrega o laudo, muitas vezes as pessoas pensam que o trabalho acabou. Ah, o perito entregou o laudo e pronto. Não é assim. O que é que acontece? Quando o perito entrega o laudo pericial, o, o assistente técnico do autor vai ler, o advogado, né, as duas partes, todo mundo vai ler o laudo. E vamos dizer aqui um exemplo, que o laudo tenha sido desfavorável à empresa. Ou seja, dizia que realmente aquela pessoa adoeceu por conta do trabalho na empresa. Então, foi desfavorável para a empresa. Aí o assistente técnico da empresa vai ter que sentar no computador, se concentrar, porque ele vai ter que rebater aquele laudo pericial. Ele vai ter que dar argumentos para o juiz de que o perito não tomou a conclusão correta. E aí ele pode se apegar a diversas coisas. Ele pode ver alguma coisa que o perito não se aprofundou durante a perícia, não perguntou e não tinha conhecimento, ou alguma coisa errada que o perito fez, ou contestar um argumento do perito com outros artigos científicos que digam o contrário. Ele vai utilizar, novamente, argumentações técnicas para desconstituir aquele laudo pericial. Então, por isso que eu digo que o trabalho do assistente técnico, ele se assemelha ao do advogado, mas é um pouco diferente porque ele vai fazer aquela defesa ali, vai, mas é no âmbito técnico. Então, o advogado ali, ele não entende, por isso que ele fala, olha, assistente, agora esse trabalho aqui é teu. Você faz e me manda que eu vou colocar lá no processo. Então, é muito importante o trabalho do assistente técnico, porque se ele realmente fizer um trabalho consistente, muitas vezes ele consegue mesmo desconstituir o laudo. Consegue convencer o juiz de que, nesse caso que eu dei aqui, hipotético, a empresa está certa. Então, é muito importante o trabalho desse profissional. E a senhora falou tanto dessa questão do fisioterapeuta conhecer, né, e de saber realmente o que ele está falando e o que ele vai passar no laudo, né, no laudo que vai ser escrito. E aí, creio eu que com essa atuação do assistente como é o nome, perdão? Tem o perito e tem o assistente Ah, sim, é técnico o assistente judicial. técnico mesmo. Isso. Com essa atuação do assistente técnico e com ele podendo fazer essa constatação, isso se torna ainda mais importante a questão de você realmente fazer um trabalho bem feito, de você realmente poder provar o que você está descrevendo ali naquele áudio, naquele laudo, né? Perfeitamente, é isso. Então, já aconteceu comigo, eu atuo nas duas esferas, né? Eu atuo tanto como perita, quanto como assistente em alguns casos. Então, já tem algumas empresas que eu trabalho, e aí, o que acontece? Quando, por exemplo, eu trabalho com a empresa X, então, se essa empresa, algum ex-funcionário, ingressou na justiça contra essa empresa X aqui, que eu faço assistência, e aí, digamos que o juiz não sabe, aí o juiz manda para mim a perícia, né? Olha, Karina, te nomeei aqui nessa perícia, chega para mim a intimação, eu olho e falo, vou lá no processo e recuso, porque eu explico que eu não posso atuar como perita, porque eu já atuo como assistente técnica dessa empresa. Ele vai e nomeia outro perito, porque nesse caso eu vou atuar como assistente. E aí, em casos assim, eu já consegui convencer o juiz de que, porque de fato, o perito, ele fez uma perícia nesse caso bem superficial, ele não aprofundou bem, né, nas perguntas e na análise mesmo, até do posto de trabalho e todos os detalhes ali da atividade que a pessoa exercia, e terminou dando ali um nexo causal, que justamente quando ele fala que a doença foi ocasionada no trabalho. E aí eu detalhei no meu parecer, porque chama parecer técnico, que é o documento que o
assistente técnico faz. E aí eu coloquei lá no meu parecer muita argumentação científica e também dizendo os detalhes, informando que o perito não se atentou nos detalhes, que eram justamente diversos intervalos e muita coisa lá que eu explicava. E aí o juiz realmente viu que o laudo pericial não estava tão aprofundado assim, e aí ele julgou a causa a favor da empresa que eu estava representando. Então, realmente, o assistente técnico, infelizmente, viu, André, o que acontece? Tem muito assistente que não faz o trabalho que devia fazer. Ou seja, ele é contratado para fazer aquele trabalho, ele é pago para fazer aquele trabalho, aí ele vai para a perícia acompanhar, né? Senta na cadeira e fica assim, igual um robô, a perícia inteira, só olhando o que está acontecendo. E na perícia o assistente, né, tá na lei que ele tem o direito ali de fazer pergunta para o periciado, de examinar o periciado, de fotografar, etc. Mas ele não faz nada. Ele não faz nenhuma anotação, porque tem assistente técnico, muitas vezes chega numa perícia que eu estou fazendo, que ele não pega nem um papel, nem um caderno, nada para anotar nada. Como ele lembra depois para fazer o parecer dele, eu não sei. Não faz justamente nada, só está lá de corpo presente para constar no laudo que ele esteve presente. Vai embora. Aí tem a perícia no local de trabalho, né? Porque tem a perícia clínica e tem a perícia no local de trabalho, onde o perito vai ver ali, de fato, como aquele trabalho é desempenhado. Aí ele chega lá, mesma coisa, ele só faz olhar, não faz nada, vai embora. E aí, ele muitas vezes entrega um parecer, falar aqui na linguagem bem, Ctrl+C, Ctrl+V, certo? Ele já pega um negócio assim, bem geralzão, negócio, aquele texto pronto mesmo. Nicolas tá ali rindo, mas viu, Nicolas? Aí, ó, ele coloca, manda lá e acabou. Pronto, terminei o meu trabalho, é isso. Tive presente nas perícias, fiz o meu parecer, tudo certo. Sempre vai ganhar, se não vai. No caso dele, tá defendendo a empresa. Então, assim, é a mesma coisa que eu digo. Para você permanecer nesse trabalho, quando você é perito, você tem que mostrar um bom trabalho para o juiz. E quando você é assistente, você também tem que mostrar um bom trabalho para aquela empresa, ou até para o autor que você decidiu representar, porque o advogado, ele tá vendo se seu trabalho tá bom ou não tá. Então, se você fizer um negócio só por cima para dizer que fez de qualquer jeito, aí você não vai conseguir mais fazer assistência técnica judicial. Então, para se manter nesse trabalho, é como em qualquer outro trabalho. Você tem que mostrar serviço e fazer um negócio bom, fazer um bom trabalho. Então, realmente a importância aí para você se manter, como a senhora falou, é a questão da recorrência de um trabalho bem feito, né? Até porque para você atuar nesse âmbito é algo que você ou tem que ser chamado por um juiz, ou você realmente tem que ser contratado pela empresa para aí você atuar na parte de assistente técnico. Mas mudando um pouco sobre esses rumos e de como funciona essa forma de atuação, vou fazer outra pergunta aqui, até pelo nome do nosso podcast, por ser chamado Biomecanicast, por a senhora já ter falado da importância de ser uma das disciplinas e uma das ciências que é importante nessa área, né? Eu queria que a senhora contasse um pouco e o porquê da biomecânica ela ser tão importante nesse âmbito de atuação, tanto como perito, tanto como assistente técnico, e creio eu que de toda forma, de toda a área de saúde do trabalhador, a biomecânica seja uma das ciências mais importantes, né, nesse âmbito. Com toda certeza. Na verdade, eu digo que a biomecânica ela é inerente à perícia. Ela não, é uma coisa assim que está colada com perícia. A perícia não pode, uma análise pericial de um trabalho não pode acontecer sem o conhecimento da biomecânica, de jeito nenhum. Por quê? Porque a biomecânica é o estudo das forças que atuam sobre o corpo ou, né, no corpo humano. Então, para eu conseguir analisar se, vamos aqui falar de trabalho repetitivo,
Se aquele trabalho imprimiu uma sobrecarga em determinada articulação, eu só vou conseguir fazer isso com o estudo da biomecânica, daquela posição, daquele movimento, daquela força exercida, vamos dizer que seja um trabalho de manipulação de carga, um simples trabalho de digitação. Tudo isso eu tenho que saber como está posicionado o corpo dessa pessoa. Que movimento faz? Em que ângulo? O que acontece na articulação, naquele determinado ângulo. Então, em 90 graus, se uma pessoa trabalha elevando constantemente o ombro a 90 graus, o que vai acontecer com o supraespinhal dessa pessoa? Tudo isso é biomecânica. E aí você me diz, só isso? Só essa questão do movimento repetitivo? Não, porque não chega só caso de movimento repetitivo na Justiça do Trabalho. Chega também acidente. Então, por exemplo, uma pessoa que estava trabalhando, né, vamos dizer, um pedreiro, e ele caiu de uma certa altura durante o desempenho do trabalho. E aí essa pessoa caiu, fraturou determinado osso, e aí eu tenho que também ver e que forma foi aquele trauma ali. O que aconteceu? Sabe por quê? Porque já aconteceu, André, casos em que a pessoa falou assim, olha, eu tive o ligamento cruzado anterior do meu joelho direito rompido por causa do desempenho do trabalho. E eu, como perita, descobri, através do conhecimento da biomecânica, porque aí a gente vai ver o mecanismo de trauma. Qual é o mecanismo de trauma de ligamento cruzado anterior? Quando eu fui ver o trabalho do rapaz e o que ele me disse que aconteceu para romper o ligamento, não batia. Não tinha uma coisa nada a ver com a outra. O mecanismo de trauma que ele estava me dizendo não tinha condições de romper o ligamento cruzado anterior dele. E aí eu fui mais a fundo para ver se eu conseguia descobrir. E eu descobri o que tinha sido. Tinha sido ele jogando futebol nos domingos com os amigos na praia, e não no trabalho. Mas o que me fez desconfiar que aquilo ali não estava batendo? O conhecimento da biomecânica. Justamente. Por isso que é tão importante. Com certeza, justamente esse conhecimento técnico, né? É você entender quais são os movimentos que podem ser lesivos e o que é que esse movimento pode lesionar, né? Justamente você entender como as forças atuam sobre o nosso corpo e como ela pode interferir diretamente, né? Mas, dando sequência aqui, professora, a gente já falou muito sobre essa parte de atuação de perito, de assistente técnico, ou seja, muito sobre essa questão da justiça e do julgamento e de como ele acontece, mas indo um pouco para o âmbito de saúde do trabalhador e falando nesse quesito assim, a melhor forma de uma empresa de realmente que ela possa prevenir que algo desse tipo aconteça e que se aconteça, ela vá ganhar causa, é justamente ela tendo um fisioterapeuta dentro da empresa e ele interferindo nas decisões laborais e no cotidiano daquelas pessoas e fazendo com que justamente se tenha uma redução de danos e prevenindo possíveis agravos ou patologias. E queria saber também se a senhora atua e de como funciona essa atuação do fisioterapeuta na saúde do trabalhador e dentro desse âmbito dessas empresas. Exatamente assim. Inclusive, eu trabalho, né, com uma empresa que eu gosto muito de trabalhar com essa empresa, porque ela é muito comprometida com a saúde do trabalhador, por isso que eu gosto de trabalhar com ela. Eu trabalho muito com assistência técnica com eles. Mas o fisioterapeuta, ele pode estar inserido dentro de uma empresa dessa, ou como empregado CLT mesmo dessa empresa, e ele ser responsável ali por toda a organização, pela ergonomia de cada setor de trabalho, por determinar ali os períodos de intervalo, por cuidar mesmo da saúde do trabalhador, como ele também pode ser um fisioterapeuta contratado
para fazer aquilo de tempos em tempos naquela empresa. Então, essa empresa, por exemplo, que eu gosto muito de trabalhar, é uma empresa que dá muita importância à saúde do trabalhador. Então, eles têm até sala lá de fisioterapia para o trabalhador que precisar fazer fisioterapia, lá tem. Mas também tem um fisioterapeuta lá nessa empresa, inserido dentro dessa empresa, em que ele, além de fazer análise ergonômica dos postos de trabalho, também de época em época, quando tem alguma mudança no setor, ele faz outra análise, e aí ele justamente vê toda a questão biomecânica, ele cuida dos intervalos, insere em alguns setores que precisa o job rotation, que a gente chama, que é justamente eles terem essa, por exemplo, é uma célula, vamos dizer, tem um trabalho em célula, em que cada um faz uma coisa, né? E aí ele não passa o dia fazendo só uma coisa, ele faz ali, ele tem uma rotatividade. Então, por exemplo, a cada 1 hora ou 2 horas, ele troca de atividade para fazer uma coisa diferente e não sobrecarregar as articulações, as determinadas articulações ali que ele está utilizando para fazer aquele trabalho. Então, o fisioterapeuta, ele pode estar inserido numa empresa dessa, como eu estou dizendo, tanto como um empregado mesmo da empresa, de trabalhar o dia todo dia, ou ele ser contratado, tanto fazendo a análise ergonômica do trabalho, a famosa AET, que a gente chama, fazendo palestras de orientações ergonômicas, aplicando ginástica laboral nesses trabalhadores, agora, uma ginástica laboral efetiva, e não uma ginástica laboral de qualquer jeito, enrolação, só para dizer que tem, que às vezes tem empresa que faz ginástica só para dizer que tem, 5 minutos, só para ter um documento ali dizendo que faz. Mas eu não estou me referindo a essa ginástica laboral, eu estou falando da ginástica laboral que é realmente bem feita, pensada para aquele setor, porque o formato da ginástica laboral, ela vai diferenciar de acordo com o setor que vai ser aplicado. Então, o setor de pessoas que estão no computador é diferente do que vai ser aplicado no pessoal lá que está manipulando carga. E o tempo, por tempo necessário, essa coisa de ginástica laboral de 5, 10, 15 minutos, pelo amor de Jesus Cristo, né? Isso aí não tem efetividade nenhuma. Então, fazendo o que é para fazer, bem feito, você vai evitar muito processo, você vai evitar muito absenteísmo do trabalho, né? Muita gente que falta, que se afasta pelo INSS, você vai trazer mais produtividade para a sua empresa, porque você está investindo na saúde dos seus trabalhadores. Então, essa empresa, por exemplo, que eu faço assistência com eles são assim. E aí eu gosto muito de trabalhar com eles, porque termina ficando fácil, porque a gente tem muito argumento técnico favorável para defender na hora de que aparece um processo, porque também eles têm, acontece, mas é raro. Tem empresa que todo dia é um novo. Eles não, é mais raro acontecer. Mas aí o fisioterapeuta, ele pode trabalhar, sabe, nessa linha preventiva, que eu acho muito legal, que é justamente na ergonomia e saúde do trabalhador. E até a senhora já vem falando e falou de novo a respeito da questão tanto da efetividade quanto de realizar o trabalho e realizar de forma bem feita e de, claro, a gente realizar o trabalho, mas também a empresa colocar em prática isso e é de suma importância justamente porque isso é algo que pode sempre acabar no âmbito jurídico, ou seja, no âmbito de argumentação de duas partes, em que as duas querem provar algo e provar que ela está certa. Então, se um fisioterapeuta, por exemplo, fazer aquela ginástica laboral que ele vai pesquisar no Google e vai jogar exercícios aleatórios, isso pode ser alguma decisão e pode realmente interferir na questão do julgamento do caso, né? Por exemplo, um assistente técnico do cliente, do trabalhador, pode chegar e falar, ó, realmente tinha ginástica laboral na empresa, porém, os exercícios que eles realizavam, que eram passados para eles, não tinha efetividade preventiva nenhuma para o tipo de posto de trabalho que ele tinha. Então, sim, e o que acontece muito é quando eu pergunto assim na perícia, tinha ginástica laboral? Vocês faziam ginástica laboral? Aí a pessoa responde,
Sim, mas, por exemplo, tinha na empresa, mas no meu setor eles nunca iam porque o setor da gente não podia parar. Então, por exemplo, a empresa tinha. Então, se eu perguntar, tinha ginástica laboral na empresa? Tinha. Mas veja que no setor dessa pessoa não tinha. Ou então, tinha, mas era feito só durante 5 minutos para iniciar, antes de iniciar o trabalho. No horário de lanche. Quer dizer que não tem, justamente. Então, até quando a gente é perito, a gente tem que ter esse cuidado quando vai perguntar. Porque se perguntar, só tinha ginástica laboral? Sim. Mas que ginástica laboral era Como? essa? Aplicada por quem? Durante quanto tempo? Quantas vezes ao dia? Pronto, já tem gente que fala assim, tinha uma vez na semana. Entendeu? Então, tudo isso é importante. Então, isso que você está falando é importante. Se a empresa tiver realmente um fisioterapeuta inserido ali dentro da empresa, comprometido com a saúde do trabalhador, vai evitar um monte de problema na esfera jurídica. Isso aí, com certeza. Além de, como a senhora falou, o aumento de produtividade e a redução de possíveis ausência de trabalho por conta de possíveis patologias e possíveis lesões, e, consequentemente, agregada a tudo isso, a questão do lucro também, né? Então, às vezes a empresa pode pensar, pô, mas eu tenho que colocar um profissional ali, tenho que gastar com isso e tal, mas ela sempre tem que olhar com um olhar que querendo ou não, um investimento. Você vai, Isso. você vai evitar a ausência de trabalhadores, você vai evitar possíveis perdas em processos. Então, tudo, e claro, o aumento de produtividade agregado a isso e a tudo que a senhora falou, né? Exatamente. Então, os benefícios para a empresa são enormes, né? O aumento da produtividade é um deles. Quanto mais produtividade, mais lucro, certo? Então, se os meus trabalhadores estão com saúde, eles produzem mais e eu lucro mais. Vai ter a diminuição da incidência das doenças ocupacionais. Tem doença ocupacional que retira o trabalhador ali do seu posto por 1 ano, 2, 3 anos. Imagina o que é para uma empresa perder aquele funcionário por tanto tempo. Isso não é bom. Realmente tem doença. Eu já vi gente afastado pelo INSS por causa de doença ocupacional por 9 anos. 9 anos sem pisar mais na empresa. Porque criou-se uma sequela permanente ali, a pessoa só vai para a perícia do INSS, benefício renovado, vai para a perícia do INSS, benefício renovado. 9 anos! E aí, sabe o que acontece? Tem empresa que o trabalhador vai, essa pessoa afastada, aí entra outra. Daqui 1 ano, essa pessoa adoece, é afastado também, aí coloca outro. Isso é muito ruim para a empresa, muito ruim. A empresa, ela também vai ter essa questão do que você falou. Tem o marketing social. Sabe por quê? Essa empresa que eu falei que eu gosto de trabalhar com assistência, quando você entra lá dentro, tem uma placa bem grande. Nós nos importamos com a saúde dos nossos trabalhadores. E aí eles falam lá, este mês tivemos 0, por exemplo, 0 acidentes do trabalho. Eles fazem todo um marketing social acerca disso, da saúde, de ter orgulho que eles prezam pela saúde do trabalhador. Isso é bom, sabe por quê? Porque o trabalhador ele se sente valorizado. E seguro. E aonde ele se sente valorizado? Exatamente. Ele gosta de trabalhar num ambiente que ele se sente valorizado. Isso é ótimo. E aí também vai ter a redução do absenteísmo, como eu falei para vocês, e a diminuição justamente da rotatividade de funcionários. Sai um, se afasta pelo INSS, bota outro. Daqui que essa pessoa seja treinado, que pegue o ritmo, adoeceu, entra outro. Muitas vezes é só mudar, às vezes, uma mesa e a organização do trabalho daquela pessoa que já vai resolver. Mas muitas vezes a empresa não quer investir em nada. Não tem, só tem como ter saúde investindo. Então, um exemplo aqui. Aqui é o meu escritório, onde eu trabalho.
Eu tenho que investir numa boa cadeira para ficar super tranquila aqui na hora de fazer meus laudos, na hora que eu tiver que dar aula online, que eu tenho que ficar muitas horas no meu computador. Porque se eu tiver numa cadeira ruim, numa mesa ruim, numa altura de tela aqui ruim, meia hora de eu tô morrendo de dor no pescoço, vou estar morrendo de dor nos braços. Então, isso, por fim, né, a prevenção, ela também traz, ela reduz os números de erros e falhas. Porque imagina aquele funcionário trabalhando com dor, querendo ir embora logo. Ai, meu Deus, essa hora de... E olhando para o relógio que não termina, ele está tão sem vontade de fazer aquilo ali porque ele está com dor, ele está desconfortável. Isso aumenta a chance, né, de erros e falhas no que ele está fazendo para aquela empresa. Seja a produção de uma peça, a digitação de um relatório, uma manipulação de carga, o que seja, né? Então, quando a gente reduz esse número de erros e falhas, eles ficam muito mais espertos, atentos e motivados pelo trabalho. Não só redução de falhas também, mas acredito até que um aumento de produtividade com relação ao tempo, né? Por exemplo, eu sou um funcionário e se eu tiver com dor nas costas e eu tiver, por exemplo, trabalho carregando caixa, eu vou demorar muito mais para carregar aquela caixa estando com dor nas costas do que se eu tiver no bem bom, de boa, com saudável ali, com minha saúde em ordem, sem dor, sem disfunção e desempenhando bem no meu local de trabalho. Isso! E com os equipamentos também que sejam adequados para aquilo. Porque aí o fisioterapeuta, ele pode justamente ver essa questão, olha aqui, trabalha com carga. Vai ter que pegar a carga de tal lugar e levar para tal lugar. Qual é a distância? A gente vai precisar aqui, um exemplo, de uma paleteira manual. A gente vai precisar aqui de um carrinho. Então, vai se ver, né, qual é a característica daquela mercadoria, peso, distância, para ver qual é a melhor forma daquele trabalhador movimentar aquela carga, justamente para o trabalhador não adoecer. Então, tem a organização do trabalho, tem a questão física dos equipamentos, dos EPIs, de tudo isso. Então, existem várias formas, e ali a empresa vai fazer um investimento e aqueles funcionários vão passar muito tempo com saúde, trabalhando bem, e a empresa vai ter muito lucro. Então, né, não é porque eu sou da área, mas qualquer pessoa vendo dessa forma vai ver que é um benefício enorme para a empresa. Com certeza. E uma coisa interessante que foi dito agora, que é a questão de todo esse cuidado, né, que a empresa ela vai ter com o trabalhador e tudo mais. Ela não vai ter só influência na questão do cuidado funcional dele, né, tipo, impedir, no caso, prevenir que ele tenha aquele acometimento funcional, mas também a questão do psicológico, do bem-estar dele, né, porque isso vai ter uma influência não somente com a questão da produtividade dele, mas também a questão de se poder influenciar no possível agravamento da questão funcional, né? Então, você tem uma melhora no completo, porque o ambiente também vai influenciar na questão do problema da patologia da doença. Vai, e muito. Olha, curiosidade aí que você me fez lembrar, tem muito processo em que são nomeados mais de um perito. Muitas vezes precisa de uma perícia do fisioterapeuta e precisa da perícia de um psiquiatra ou de um psicólogo, porque a pessoa, ela, além do processo, ela faz duas alegações. Uma que adoeceu, por exemplo, de hérnia de disco, e a outra que adquiriu depressão, trabalhando naquela empresa. E aí, o juiz, ele designa 2 experts, né? Então, vamos lá. O fisioterapeuta para explicar a questão da hérnia discal, se foi realmente adquirida ali no trabalho, e um profissional aí da área mental para dizer se a depressão ela foi desenvolvida no trabalho ou não.
Porque acontece muito a questão do adoecimento mental, né? E depressão é uma das coisas, e aí tem também a ansiedade e várias outras que são alegadas, e isso é muito comum nos processos, eu vejo. Então, e tem pessoas que se afastam por muito tempo do trabalho por causa também da doença, né, psiquiátrica, que é uma coisa muito séria. Então, uma pessoa que desenvolveu depressão no trabalho, que pode acontecer, essa pessoa vai ficar muito tempo ausente do trabalho, vai ficar muito tempo afastada. Isso não é bom. Então, é como você está dizendo, além de prevenir as doenças físicas, também vai prevenir as doenças da mente, que também são muito sérias. E tem gente que desenvolve e fica a vida inteira. Inclusive, no documentário Carne e Osso, que eu acho que vocês assistiram, né? Vocês assistiram. Eu passei esse documentário. Então, lá fala justamente isso. De pessoas até que sofreram amputação. Acontece, viu, gente? Eu já peguei vários casos de processo que tinha amputação de dedo, de mão, de braço, de pé, durante o trabalho. E essas pessoas também ficaram com sequelas, né, mentais, adquiriram a depressão por conta daqui. É muito sério. Inclusive, fica aí a recomendação, né, para quem quiser assistir o documentário. A gente vai deixar aí o link na descrição do vídeo. E, é muito... professora, você falou a respeito do marketing positivo e da gente, do trabalhador se sentir seguro, e que algumas empresas têm aquela plaquinha com, estamos há tantos dias sem sofrer acidente. Vou dar uma pausa no podcast só para contar uma história, que uma vez eu fui na casa de um colega meu, né? E do lado do prédio dele, assim, na entrada, tava rolando uma obra ali no local, acho que era um restaurante, alguma coisa assim. E aí tinha plaquinha lá, né? Tinha plaquinha lá, e quando eu li a plaquinha, tinha lá: estamos há 3 dias sem acidentes nesse local. E eu acho que se eu fosse trabalhador, eu não me sentiria muito, muito seguro assim, não, de trabalhar. Eu realmente espero que a obra tenha começado em 3 dias. Porque se não foi, aí é complicado. Entendi. É uma boa, mas essa empresa, no caso, ela não tinha só 3 dias. Eu espero que só tinha isso. Bom, André, gostei. Podia ter esperado mais 2 semanas para botar a plaquinha, né? Acho que ficaria mais... Passaria uma credibilidade maior. Mas... É verdade. Seria uma segurança, né? Pô. Fiquei com medo até de passar ali de frente, vai quicar um tijolo em cima de mim. Mas voltando ao assunto, a gente estava falando a respeito da atuação do fisioterapeuta nessas empresas, né? E como as nossas decisões podem interferir diretamente, seja para questão de uma altura de mesa, seja para questão de adquirir um carrinho e essas coisas. E voltando para esse âmbito de empresa e atuação do fisioterapeuta, eu queria perguntar como funciona a utilização e qual é a importância das ferramentas ergonômicas e como a gente pode utilizar elas. Vamos lá. É o que eu sempre digo. A ferramenta ergonômica, ela é um auxiliar do profissional. Ela não é a coisa assim principal. Ai, meu Deus, a ferramenta ergonômica. Não, ela vai auxiliar na identificação. Então, eu sempre coloco isso em negrito. Auxiliar na identificação das cargas de trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso? É que o que vai valer mais é a avaliação qualitativa do profissional. Então, o fisioterapeuta, com o seu conhecimento de biomecânica, vai ser o ponto principal quando você está avaliando um posto de trabalho.
A ferramenta ergonômica, ela é algo secundário, que ela vai te dar ela vai justamente isso que eu estou dizendo, ela vai prestar um auxílio, um suporte. Então, um exemplo, eu estou ali analisando determinada função. E na minha análise, eu faço o vídeo, eu vejo o ângulo, movimento, tudo. E aí eu vejo que realmente aquela função é de risco, está apresentando risco, por exemplo, para o punho. Aí eu posso quantificar esse risco através da ferramenta ergonômica. Mas, imagina que eu verifiquei que tem risco, aí eu coloco na ferramenta e a ferramenta me fala que não tem risco. Eu vou pela minha análise, não pela ferramenta. Então, a ferramenta, eu sempre digo, ergonômica, ela atua como suporte. Não é, ai meu Deus, é a principal coisa. Não é a principal coisa. Ali eu utilizo como suporte. Eu faço, primeiro, a análise qualitativa, coloco toda a argumentação no que eu estiver fazendo, seja laudo pericial, porque até laudo pericial a gente pode usar a ferramenta ergonômica também, pode, não é obrigatório. Um AET não é obrigatório também, mas aí você está fazendo sua análise, você redige, aí você quer quantificar esse grau de risco, né, para deixar mais claro, aí você utiliza a ferramenta ergonômica. Mas não é o principal. Se você está vendo uma coisa, a ferramenta diz outra, confie em você. Perfeito. Então, acho que, creio eu, que depois de tudo isso, a gente realmente pode observar como é que tanto funciona a atuação do fisioterapeuta nesses meios, seja no âmbito jurídico, trabalhando diretamente como perito, assistente técnico, ou seja, dentro do ambiente de saúde do trabalhador, do ambiente de uma empresa. E acho que um fator muito importante que a senhora sempre batia na tecla aqui durante esse podcast é a questão de se fazer um trabalho bem feito, é a questão de você ser efetivo naquilo que justamente você está produzindo. Até porque, se você é chamado para atuar como perito por um juiz, é justamente porque você vai ser um fator determinante ali naquele julgamento. É justamente porque o juiz, ele enxerga que ele não tem conhecimento técnico suficiente para julgar aquele caso. E ele precisa da ajuda de uma segunda pessoa, que no caso é o perito, e a sua análise, o seu laudo, vai ser determinante para uma decisão tanto a favor do trabalhador ou a favor da empresa. Então, você tem um papel fundamental que você pode realmente poder decidir a vida de um trabalhador ali que teve sua vida prejudicada, ou de uma empresa que tem alguém, como o caso que você citou do ligamento, que está tentando tirar vantagem. Então, você vai ser o fator determinante ali. Se o juiz está te chamando ali, é realmente porque ele precisa daquela luzinha para que ele realmente possa tomar a sua decisão e finalizar o julgamento do caso, né? Com certeza, é um trabalho de muita responsabilidade. Eu nunca mais vou esquecer de um dia eu ainda tinha clínica, porque eu tinha clínica e aí eu comecei a atuar com perícia, que não é assim, não chega a 50 perícias quando você começa, né? Vai chegando de pouquinho e depois vai aumentando. E aí eu encaixava a perícia dentro do meu dia de trabalho. Então, eu tinha X pacientes naquele dia, tinha um horário livre, eu colocava uma perícia que chegava. E nunca mais eu vou esquecer, você falou isso, e eu nunca mais vou esquecer de uma paciente que eu estava atendendo, e ela falou, mas Karina, aí tu tá fazendo perícia? Eu falei, como é uma perícia? Eu expliquei para ela, esse exemplo que eu dei aqui, eu dei um exemplo, mais ou menos, para ela entender. Ela olhou para mim e falou, Karina, é muita responsabilidade. Deus me livre de fazer um negócio desse. Eu não queria fazer um negócio desse. Não, pelo amor de Deus, decidir a vida das pessoas. Mas aí, olha só. O juiz, a lei fala isso, inclusive, que o juiz não tem obrigação de seguir o laudo. Se ele vê o laudo ali e não quiser concordar com o laudo, ele não concorda.
Mas é como você estava falando, ele tende a concordar. Por quê? Se o laudo for bem feito, e ele vê que está bem fundamentado, ele tende a concordar, porque realmente é uma opinião técnica que está, como eu falei, bem fundamentada. Ele está vendo que a pessoa colocou artigos científicos, trechos de livro, por isso que tem que ser muito bem fundamentado. Eu sempre bato nessa tecla também dos laudos periciais. E aí o juiz tem a confiança para acreditar que está tudo certo. Então, realmente, é muita responsabilidade. Eu já tive casos que foi difícil, eu tive que ler muito, porque chega todo tipo de coisa, não chega só tendinite, hernia de disco, chega muita coisa. E eu peguei um caso uma vez que eu demorei bastante para fazer o laudo, porque eu fui ler muito e tinha muito artigo científico bom, internacional, inclusive. Por exemplo, eu até falo também muito, pessoal da fisioterapia, bora fazer inglês, porque tem muito artigo científico bom que é internacional e precisa saber da língua inglesa. E aí eu fui ler muito artigo, muita coisa para ver como fundamentar bem ali aquele laudo, porque não tinha muita coisa em livro, eu não me lembro mais da patologia, mas era uma patologia que não tinha muito em livro e tudo mais, tinha mais falando sobre ela em artigos, e mais em artigo internacional. Então foi um desafio, nem todo laudo é maravilhoso, é tranquilo de se fazer, não. E tem que estudar muito. Tem que estudar bastante, tem que ser um estudo, assim, contínuo na perícia. Você não pode parar no tempo. Não pode. Na ergonomia, você tem que seguir sempre estudando. Mas é o que eu falo, profissional de qualquer área que quer ser bom, ele tem que estudar continuamente. Você parou no tempo, você vai ficando para trás. Até porque é algo que a gente sempre fala aqui no podcast, pelo menos, é que a fisioterapia ela é ciência, e a ciência ela está em constante mudança, né? Então entra aí a questão da importância da gente sempre estar se atualizando. E gostei também do ponto que você falou do inglês, né? Porque você falou que a gente tem muito artigo internacional bom, e realmente grande parte dos grandes artigos são em inglês. E algo que eu venho vendo é até quando que a gente sabe que a gente também tem excelentes profissionais do nosso país de suma excelência, mas até quando esses profissionais estão produzindo e você vai ver, os artigos deles também são em inglês, porque eles também mandam para ser publicado em revistas de fora, eles também... Alguns possuem bolsas de doutorado, pós-doutorado em universidades no Canadá, na Austrália. Então a gente vê que até os artigos que têm a questão da produção e da mão de obra nacional, mas eles também vêm com a linguagem em inglês. E aí entra a questão da importância de você conhecer a língua. Abraço até para minha professora de inglês, Tainá. Muito bem, e é importantíssimo, e você só vai conseguir desenrolar mesmo os artigos lendo, porque no inglês que a gente aprende a conversação, o inglês do cotidiano, mas os artigos científicos, eles têm a linguagem científica. Eu não fiz curso voltado para isso, não. Eu estudei inglês, né, em escolas de inglês e tudo, mas que não era voltado para isso, mas foi lendo, procurando a tradução do que era, aí quando eu ia ler outro artigo que já tinha aquela palavra, já sabia o que era. Então você vai se familiarizando com a linguagem científica na língua inglesa, e isso é muito importante. Eu sempre digo, não fique, você está na graduação, já corra para fazer um curso de inglês, porque vai precisar. Se você quer ser um ótimo profissional, vai precisar. E até essa questão da familiarização que a senhora falou, eu, pelo menos, quando comecei a ter minhas aulas, comecei com o intuito de aprender a ler artigo em inglês. Eu falei, eu não quero ser fluente, eu quero conseguir ler um artigo sem precisar pegar o Google Tradutor, e a minha professora, Isso. pelo menos, ela ajudou e meio que
fazia as aulas voltado para essa área. E eu, pelo menos, senti uma certa facilidade justamente pela questão da linguagem, porque era algo que quando eu lia 2, 3 artigos sobre o assunto e ia ler o quarto, eu via que a linguagem era semelhante. Eu via que tinha uma familiarização, eu comecei a ter uma facilidade maior justamente pela maneira como ele era escrito, que é justamente semelhante por se ter essa linguagem científica. E é algo até... Pode falar? Pode dizer. Não, é algo até Não, que... É algo até que Giuseppe, que faz o podcast com a gente, ele fala que a parte de inglês que ele sabe, ele aprendeu lendo artigo. Menino, uma coisa curiosa é que eu, na época da minha graduação, eu já lia, né, em inglês e tudo, e já tinha essa familiaridade. Quando eu estava no 8º período por aí, sabe com que eu ganhava dinheiro? Fazendo abstract pro povo. Eu pegava salas de enfermagem, psicologia, diversos cursos da área de saúde. Eu saía colocando faixinha na universidade. Faço abstract. Botava meu telefone. O povo ligava para mim, que não tinha WhatsApp na época, né? O povo ligava para mim, olha, tem 10 alunos na minha sala querendo fechar um abstract. Eu dizia, eu faço a tanto. Eles todos mandavam para o meu e-mail. Eu passei muito tempo ganhando dinheiro fazendo abstract. Mas o conhecimento da língua inglesa é importante, não só para isso. Depois você vai precisar, e é isso que eu falo. Tem perito que quer fazer laudo sem fundamentar. Ele vai lá, coloca, olha, a doença foi ocasionada pelo trabalho por conta disso, e puf, terminou o laudo. E aí, uma vez, eu estava como assistente técnica da empresa, e aí eu perguntei de onde ele tinha tirado aquilo. E ele respondeu assim, da minha prática clínica. Minha prática clínica funciona atacando. Mas não pode, você tem que falar de onde você tirou aquilo no mundo científico. Todo laudo pericial, ele precisa ser bem fundamentado. Você não pode tirar da sua cabeça, não, mas eu li num livro. Tá bom, se tá na sua cabeça, você leu num livro. Qual livro? Eu quero saber qual a fonte para que eu possa rebater. Até porque se você coloca, por exemplo, um artigo lá de 1980, aí eu falo, olha, os estudos recentes, por exemplo, de 2017, 2018, já falam o contrário. Eu só tenho como rebater se você me disser de onde tirou. Não é? E aí o laudo... Sim, vou dizer. A credibilidade da fonte também pode ser algo rebatido, né? Ele... tirou Isso. Daí, mas essa revista tem uma nota baixa, ela não é tão conhecida, não se tem muitos artigos de grande relevância publicados nela, então é algo que creio que também pode ser questionado. Olha aí, André, já com o pensamento de assistente técnico, eu acho que André dá muito certo nessa área aí, viu? Olha aí, professor. Ele já tá, faz minha ponte aí, professor. Ideia. É isso aí. Tudo certo, é isso aí mesmo. Então, para a gente poder contestar, para a gente poder rebater, a gente tem que saber de onde a pessoa está tirando. E aí os juízes invalidam esse tipo de laudo. Muitas vezes, sabe o que eles fazem? Eles pedem, ai meu Deus, esse laudo não me deu segurança. O negócio tem nem a fundamentação. Porque sabia que o juiz, quando vai fazer a sentença, ele tem que fundamentar a sentença também, dizer de onde ele está tirando a conclusão dele, e aí ele vai colocar lá outras jurisprudências, as leis, de onde é que ele está tomando aquela conclusão. Aí vem o perito, bonitão, e quer colocar lá de qualquer jeito. Não pode. Então, muitas vezes, quando o juiz está sem segurança de que aquele laudo ali está certo ou não, será que essa conclusão, não sei, aí ele pode nomear outro perito. Ele nomeia outro, aí esse outro vai fazer outra perícia, tudo de novo, para fazer um laudo, para ele poder sentir mais segurança e julgar a causa. Acontece muito. Perfeito. Professora, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua participação, mas antes da gente finalizar, algo que a gente sempre pede aos profissionais que vêm aqui,
é que você possa passar uma mensagem para aqueles alunos que ainda estão na graduação, aqueles alunos que talvez tenham interesse na área de perícia, ou até aqueles profissionais que já saíram também, mas não se encontraram na sua área. No caso, a senhora se formou quando? 2011, não foi? Que a senhora disse? 2007. 2007, 2007. Se Não, você- 2007 é terapia. Ah, E sim. 2011 é a formação em perícia. Então, se a senhora pudesse passar um recado para aquela Karina Kelly, jovem loura de 2005, do sexto período de graduação, o que é que a senhora falaria para ela? Olha, no caso, né, se eu pudesse ter conhecido a área de perícia até antes, seria bem melhor, porque foi a área que eu me apaixonei. Mas eu acho que tudo no seu tempo. E aí, o que eu diria, no caso, o que eu diria para os meus alunos hoje, né, que eu também gostaria de ouvir na época, é justamente o que eu falo direto. O profissional, para ser bom, se você quer ser bom no que você faz, quer ser reconhecido, quer se dar bem profissionalmente naquilo que você escolheu fazer, estude. Estude, se dedique, saiba tratar as pessoas, saiba tratar seus pacientes, e invista em você. O melhor, eu sempre digo, o melhor investimento que você pode fazer não é no celular, não é no relógio, não é numa roupa. É no seu conhecimento. Porque o seu conhecimento, ninguém tira de você. Ninguém pode roubar de você. E é esse seu conhecimento que vai lhe levar aonde você quiser. Então, você tem um sonho. Você tem um sonho de, um exemplo, né, de conhecer um país. Aí tem diversos sonhos, mas eu tenho um sonho de conhecer tal país. Sabe o que pode te levar a conhecer esse país? O teu conhecimento. Porque com o teu trabalho, através do teu conhecimento, você pode, com o tempo, né, ser bem remunerado e conhecer esse país e realizar diversos outros sonhos. Então, é dedicação sempre, é sentar, é estudar sempre, é se atualizar, fazer cursos, e querer e dar sempre o seu melhor. Por isso que eu digo, a cada perícia, a cada laudo que chega, por mais que às vezes cheguem 2 casos iguais, vamos dizer assim, de uma pessoa que desenvolveu a mesma doença, mas você não vai ver o mesmo laudo de Karina. Você já vai ver que se eu fizer um laudo hoje e eu fizer um caso parecido no próximo mês, eu já vou procurar melhorar, eu já vou procurar ler mais outras coisas e colocar outras coisas novas nesse laudo. Então, é sempre procurar dar o seu melhor. Então, se vocês assim, na sua vida, tanto de graduação quanto profissional, procurar dar o seu melhor, você vai ser bem-sucedido. E aquilo que a senhora falou no início também do podcast, né? Trabalhar com o que você gosta, na área que você gosta, e não na área que é mais rentável. Até porque você vai ganhar. O dinheiro é sempre uma consequência do trabalho e você vai ganhar mais dinheiro se você for bom na área que você gosta do que se você for medíocre numa área rentável. Com certeza. Isso aí eu pude experimentar. Na verdade, não foi isso que eu pensei quando eu fui atuar em respiratória. Foi porque foi a primeira oportunidade que me surgiu. E eu peguei. Foi válida, né, pelo aprendizado. Mas eu vi que realmente não era, eu não gostava. E aí eu fiz o certo. Eu saí. Talvez se eu tivesse permanecido até hoje, eu fosse frustrada no que eu estivesse fazendo, porque realmente não era aquela coisa que fazia eu acordar e dizer, é hoje, e me empolgar. Não. Mas eu trabalho na área de ortopedia e traumatologia. E também quando eu descobri a fisioterapia forense, que é justamente a atuação perícia, assistência, mas também jurisconsultoria e perícia extrajudicial, foi onde eu realmente me encontrei e realmente faço o que amo mesmo hoje em dia. Perfeito. E, Karina, você pode agora, para finalizar, deixar as suas redes sociais e falar também a respeito do seu curso, né, de perícia que você tem. Então, para quem tiver interesse Sim. e quiser procurar a respeito.
Com certeza. O meu Instagram é tudo junto, Karina Kelly Perícias, Karina K-R-N-A normal e Kelly K-E-L-L-Y. Então, Karina Kelly Perícias. Eu tenho um site também, que é karinakellypericias.com.br. E lá no meu Instagram, você pode falar comigo no direct, tirar dúvidas. Lá também tem até o número do meu WhatsApp. Eu sempre atendo todo mundo, tá? E quem estiver ouvindo esse podcast, faz o seguinte. Manda um direct para mim e fala assim, Karina, eu ouvi o Biomechanic Cast. Quando você disser isso, você vai ganhar um e-book feito por mim sobre perícia judicial. Eu nem soltei esse e-book ainda, só vou soltar pro povo do Biomechanic Cast. Eu vou ser o primeiro a dizer que eu escutei, então. Tudo certo. Perfeito, então, e o link do Instagram e do site também a gente vai deixar tudo na descrição. E quem está escutando a gente pelo Spotify, saiba que você também pode assistir, escutar com imagens pelo YouTube. E quem estiver vendo pelo YouTube, saiba que você também pode escutar o áudio pelo Spotify. E é isso, sigam a gente também no Instagram, @biomechanicast. E obrigado por mais um episódio. Culturas Inglesas patrocinem a gente, porque a gente falou da importância do inglês aqui. Verdade. André, obrigada. André e Nicolas, muito obrigada pelo convite. Eu adorei, fiquei super animada, porque, como eu digo, é uma área que eu gosto de atuar e gosto muito de falar sobre ela. E quanto mais a gente tiver fisioterapeuta comprometido nessa área, mais a classe cresce. Então, estou aí à disposição para quem ainda tiver dúvidas, quiser falar sobre perícia, e queria agradecer muito a vocês pelo convite. Obrigado. A gente que agradece, a gente que agradece. A gente agradece. E espero que esse episódio aqui, quando estiver indo ao ar também, né, professora, possa ser importante para a nossa próxima marca também, né? A gente está chegando aí nas 800 reproduções, somando as plataformas de áudio e vídeo, e a gente espera que quando esse episódio sair, a gente possa bater essa marca. E é isso, muito obrigado. Com certeza. E é isso. Muito obrigado a quem escutou e até o próximo episódio.